Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você, meu querido e amado irmão. No dia de hoje, dia 10 de novembro de 2020, estamos aqui, depois de alguns dias, para mais um devocional no nosso livreto Ira, Acalme o Seu Coração, do Dr. Robert Jones. Hoje nós vamos meditar no 21º dia com o tema Ira encoberta e rancor acumulado. Ira encoberta e rancor acumulado. E para isso eu quero convidar você a acompanhar a leitura bíblica que farei agora em Levítico, capítulo de número 19, versos 17 e 18, que diz assim: Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti o pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Numa outra versão, a nova versão internacional diz assim: Não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com fraqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. Não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. É interessante a gente pensar nessa perspectiva da ira, porque normalmente nós pensamos na ira revelada, naquela ira que explode, que grita, que traz um sentimento muito mal a nós mesmos. E as pessoas que nos circundam, quando nós manifestamos essa ira revelada, né, que fica evidente, fica claro. Mas há um tipo de ira que é uma ira que fica encoberta. É uma ira que fica guardada no coração. E tanto a ira revelada quanto a ira encoberta, que é uma ira dissimulada também, elas ofendem a Deus. Ambas ofendem a Deus. Então nós precisamos trabalhar essas questões do nosso coração, onde surgem todas as coisas na nossa vida, para que não ofendamos o nosso Senhor, o nosso Deus. Então, especialmente quando nós vamos para a Escritura, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós vemos vários mandamentos relacionados ao cuidado com uns aos outros, com as pessoas com quem nós nos relacionamos, especialmente os nossos irmãos em Cristo. E nós temos aqui algumas questões que nós devemos considerar sobre essa ira encoberta, sobre essa ira esse rancor encoberto que vai sendo guardado no coração e faz mal a nós e ao nosso irmão. Então nós temos aqui dois aspectos que o nosso autor traz que são muito importantes. O primeiro você não deve odiar o seu irmão ou irmã no coração. Segundo Levítico 19, nós vemos isso claramente. Então, Levítico 19, texto que nós vemos aqui, ele sincroniza com aquilo que nós já vimos repetidas vezes. O ódio começa no coração. O ódio começa no coração. Então, é no coração que nós, quando ficamos irados, nós vamos ali repreender os nossos ofensores no nosso coração, mas não vamos fazer isso de maneira sábia, mas nós vamos julgá-los no nosso coração, nós vamos confrontá-los no nosso coração, nós vamos declará-los culpados no nosso coração, nós vamos sentenciá-los enviando-os à prisão, mas nós não vamos fazer o que a Escritura diz, que é exortá-los em amor. Nós vamos guardar tudo isso no nosso coração, porque o nosso direito pessoal foi quebrado ou ofendido, e aí isso nos deixa rancorosos e guardamos no coração. Então a orientação de Levítico é que nós possamos ir até o nosso irmão e com amor, com graça, confrontá-lo nesse sentido. Mateus capítulo 18 mostra isso. Quando você tem alguma coisa contra outro, você deve procurá-lo e resolver em amor essa situação. Também nós vemos o apóstolo Paulo falando isso nas suas cartas, que nós devemos ir até os nossos irmãos e resolver o nosso problema com eles, quando
temos essas dificuldades. Então a primeira coisa, segundo Levítico aqui, é nós não devemos odiar o nosso irmão ou irmã no coração. A segunda coisa, nós não devemos guardar rancor. Porque esse ódio que nasce no coração gera o rancor, gera o ressentimento, e isso vai se acumulando dentro de nós. E aí esse mandamento ele traduz aqui um único verbo hebraico que com frequência significa guardar, manter e manter secretamente. O fato é que, infelizmente, muitas vezes nós guardamos algumas coisas que não deveríamos guardar. O que nós temos que guardar é a palavra do Senhor para não pecar contra Ele. Guarda no coração as tuas palavras para não pecar contra ti, diz o salmista no Salmo 119. Isso sim nós temos que guardar, mas não o rancor, não a amargura, não o ódio. E é interessante que quando nós guardamos rancores, essa amargura, esse ódio, nós mantemos os ofensores como ofensas diante de nós. Eles estão sempre ali, porque nós estamos guardando isso. Olhando para Deus, olhando para a maneira redentiva que o Senhor trata conosco, eu fico imaginando, será que Deus ele me trata da mesma forma que eu trato as pessoas? É difícil isso, queridos, mas muitas vezes nós julgamos, muitas vezes nós sentenciamos e nós executamos a pena no nosso coração, encoberto. E isso faz mal a cada um de nós e também aos nossos irmãos. Então Deus ele não nos trata assim, porque Deus não guarda ressentimento do nosso pecado, mas Deus ele nos perdoa, ele perdoa o seu povo. Qual a solução dada pelo texto aqui? A solução é: ame o seu próximo como a si mesmo. É interessante olhar esse mandamento que o Senhor Jesus coloca para os discípulos como um dos dois grandes mandamentos. Por quê? Primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, da tua alma, da tua força, do teu entendimento. E depois ama o seu próximo como a você mesmo. Por que a ideia é ame a você mesmo? Porque não precisa dizer para amar a nós mesmos, porque nós já nos amamos. Mas a ideia é que ame o seu próximo como você quer o bem-estar para você, ame a ele e faça o melhor para ele. E não guarde rancor. Então é a regra de ouro. Aquilo que eu não quero que seja feito para mim, eu não faço para o meu irmão. Então nós devemos nos aprofundar nessa verdade bíblica e demonstrar amor para o nosso irmão. E por que nós devemos fazer isso? O verso 18 conclui com uma simples e sóbria recordação: eu sou o Senhor. E a presença do Senhor, o nosso Rei, o nosso Redentor, o mantenedor da aliança, nos constrange em direção a uma obediência amorosa. Do que mais necessitamos quando ocultamos a nossa ira? De nos achegarmos ao Senhor e o imitarmos. Nós precisamos conhecê-lo como aquele que nos ama de todo o coração, que não nos odeia, e como aquele que nos ordena e capacita a fazer o mesmo com o nosso próximo. Mas eu não consigo amar o meu irmão. Querido, Deus lhe dará graça e esse amor por aqueles com os quais você tem guardado rancor no seu coração. Clame ao Senhor e peça a Ele, para que você de fato possa amar o seu irmão em Cristo Jesus, amar o seu próximo em Cristo Jesus. Que Deus abençoe você. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.